um pouquinho sobre ressecamento dos olhos? Olha que interessante. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Até escrevi aqui o nome, né? Porque depois eu posso dar alguma bola fora aqui. Presta atenção. Xeroftalmia ischiose com X. É a afecção do olho caracterizada por secura da córnea e pode causar inflamação e úlcera. Em muitos casos, a secura se estende para as pálpebras, a membrana interna, e para a parte anterior do globo. Segundo o livro da saúde da Enciclopédia Médica Familiar, essa doença ocorre devido à falta de vitamina A na alimentação. Olha que maravilha. Diminui a produção de lágrimas pelas glândulas lacrimais e o ressecamento dos olhos provoca cegueira noturna. A xerose, por sua vez, é a secura anormal da pele dos olhos e das membranas mucosas. Nesse caso, apenas pode ter ocorrido algum distúrbio, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da linguagem do nosso corpo sagrado. O que acontece? Deixa eu ajeitar aqui o coisinho aqui. O que acontece? Por que os nossos olhos ficam sequinhos? Independente da... Ó, uma coisa eu vou explicar aqui de novo. Nós temos um corpo físico, então nós temos que tratar o corpo físico. Com o quê? Com medicação, com banhos, com chás, né? Com exercícios, com toda esta gama que a gente tem aí, né? Tratamentos médicos e terapias alternativas, alimentação. Então, o que é do corpo físico vai ser usado no corpo físico, tá bom? Então, apareceu a secura nos olhos. Então, eu vou procurar um oftalmo, vou fazer todo um tratamento para melhorar o físico. Então, eu preciso tratar o meu corpo físico. Ponto final, tá? Mas a leitura do corpo quer dizer o quê? O que a nossa emoção, que ela é produzida pelo nosso pensamento, ou seja, eu penso e nesse momento eu já sinto alguma coisa. Ou pode ser boa ou pode ser ruim. Então isso é no meu emocional, que vai mostrar aonde? No meu corpo. Então eu preciso tratar o corpo. E eu trato também o meu emocional, eu trato o meu energético, eu trato o meu espiritual, eu trato o meu mental. Então eu não sou só um corpo físico, né? Eu sou muito além disso, eu sou mais que isso. Mas, então agora nós vamos falar a respeito da linguagem, né? Explicações à parte, né? Então o que significa isso? Nos dois casos, ó, na xeroftalmia e na xerose, revelam que a pessoa está sobrecarregada, tá? Ou seja, ela teve tantas decepções na vida, ela não teve apoio no momento em que ela deveria ser apoiada, ela já chorou tanto que secou. Meus olhos secaram, ou seja, eu não tenho mais lágrima para chorar, porque eu já chorei tanto na minha vida, então agora eu tenho esse probleminha aí nos meus olhos, que são os olhos secos, né? Isso é o que fala a linguagem. Vou ler um trechinho aqui, ó. Quando o ressecamento aparece, significa que as surpresas desagradáveis são constantes e ela precisa estar sempre alerta. Suas emoções estão bloqueadas para que não se sinta fraca diante dos acontecimentos. Assim, sem perceber, envia uma mensagem ao inconsciente que se encarregará de torná-la seca nos sentimentos. Essa doença revela que a pessoa não se sente amada por mais que faça. Olha o esforço que ela precisa fazer e deseja nunca mais sentir nada por ninguém para não sofrer com suas perdas e separações. Muitos casos ocorrem devido a uma grande perda por morte de alguém querido ou pelo desprezo e humilhação que sentiu na infância relacionado à mãe ou ao pai. A xeroftalmia e a xerose acontecem em pessoas que não tiveram apoio emocional no momento que mais precisaram e por isso tiveram que crescer antes da hora. Eu conheço alguém, conheço várias pessoas, né, que tiveram que crescer antes da hora. Inclusive essa geração aí antes da minha
Hoje eu tô com 45 anos. Olha que gata. Uma guria ainda, né? Linda. Olha, uma beldade, assim. Meu pai, ele já faleceu, mas se ele tivesse ainda aqui do meu lado, me vendo, assim, me tocando, ele ia dizer: Tetê, que guria mais linda. Então, essa geração antes da minha, meus pais, por exemplo, meus avós, então, eles, na maioria dos casos, eles tiveram uma infância interrompida, vamos dizer assim. Porque naquela época as famílias eram mais numerosas, precisavam, né, colocar as crianças para trabalhar um pouco mais cedo, né? Os jovens começavam a vida adulta mais cedo, devido à falta de recursos, né? Então, assim, e hoje isso ainda acontece. Não é só da outra geração, né? Hoje ainda acontece isso. A gente vê crianças trabalhando. Então, a infância ela é interrompida de alguma forma, a falta de apoio vem de alguma forma, e isso não traz só essa questão, né, nos olhos. Isso aqui é um acontecimento que eu trouxe aqui, mas existem também outros acometimentos, como por exemplo, a nossa coluna lombar. Então, a nossa coluna, ela é nosso eixo de sustentação. Quando nós temos essa questão aqui de abandono, de falta de amparo, ou seja, sofri tanto, eu também vou trazer na minha coluna reflexos e sinais a respeito disso. Eu vou trazer no sangue também, eu vou trazer no pulmão, ou seja, então são diversas partes do meu corpo físico que vão revelar para mim que eu passei por determinadas coisas. Por isso que a linguagem do corpo ela é maravilhosa. Eu, quando atendo pessoas, quando eu vejo, eu pergunto assim, qual é o problema? O que está acontecendo nesse corpo? Dor aonde? Dói aonde? Como é que tá, né? Os exames, fez hemograma. Então eu vou fazendo um apanhado. Ai, uma coceirinha assim na orelha. Ai, na orelha esquerda. Alguém está falando em mim. Uma figura masculina. Ah, como a Thay sabe. Já sei até quem, já sei até o nome da pessoa. Então, voltando, né, ao raciocínio. Então, o nosso corpo, ele vai nos revelar coisas importantes. Então, quando a gente começa a pegar, assim, um papel e uma caneta. Ai, quais são os meus probleminhas, né, físicos? O que eu tenho, assim, que eu já fui no médico, consultei. O que ainda, né? Ah, eu tenho varizes. Ó. Ah, eu tenho hipertensão. Eu tenho gastrite. Tenho úlcera, pedra na vesícula. Eu tomo remédio pra tireoide. Eu tenho alopécia. Então eu vou escrevendo assim as coisas, né? Tudo que acontece comigo. Que medicações que eu tomo, para que serve? Nisso eu posso fazer um apanhado e trazer para a pessoa o porquê, o que acontece dentro dela, né? O que levou ao corpo a manifestar essas coisas, né? Esses probleminhas. Então é muito interessante, o nosso corpo é muito revelador. Entenderam? Olha que interessante. Então, o que a gente faz para melhorar isso? Ó, eu já chorei demais, eu não quero chorar mais. Não vamos fazer isso. Ou seja, já viveu uma vida cheia de regras, né? Ou seja, decepção, humilhação, falta de amparo. Agora eu vou me colocar mais uma imposição. Não vou chorar mais, já chorei. Não, eu vou chorar quantas vezes eu achar necessário chorar. Então vamos, ó, o controle de novo. Tira o controle. Tá? Se precisar chorar, eu vou chorar, seja de tristeza, de vontade de rir, de alegria, né? Eu vou chorar, vou me emocionar. Que bom que eu posso me emocionar. Ah, mas eu sofri decepções muito das pessoas, minha infância foi difícil. Ó, vamos pensar dessa forma. A nossa infância é difícil, foi difícil, e ela está há quantos anos lá atrás? 30, 40 anos lá atrás, né? Quando eu passei por aquilo, né, quando eu era pequeno, quantos anos faz? Ó, tá lá atrás, faz 30 anos, 20 anos, 15 anos, né? Então, cada vez que eu lembro das coisas que aconteceram comigo lá atrás, o meu cérebro, ele entende que está acontecendo tudo de novo. Ele não vai entender que isso aconteceu lá atrás, ele entende que tudo está acontecendo no aqui e no agora. Porque, mais uma vez eu repito, nosso cérebro ele é atemporal. Ele não sabe a diferença do amanhã e o de ontem. Então ele acha que está acontecendo agora. Por isso que a gente chora vendo novela, por isso que a gente chora vendo filme, por isso que a gente, né, a gente se coloca dentro daquela situação
Ou seja, então eu trago essas sensações pra mim. Então cada vez que eu lembro de tudo que eu passei, eu sinto no meu corpo, vem tudo de novo. Então eu sinto aquela angústia, eu sinto a vontade de chorar, eu sinto medo, eu sinto aquele desamparo, então eu sinto tudo de novo. Então, qual é a primeira regra? O meu passado já passou e tá lá atrás. Olha agora que difícil a segunda regra. Eu agradeço por tudo que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não era essa pessoa maravilhosa que eu sou hoje. Olha isso! Entende isso? Entende que se a gente não tivesse passado todas as tribulações que a gente passou lá atrás, todos os medos que a gente passou, todas as vitórias que a gente alcançou lá atrás, somos sobreviventes. É isso que eu quero que tu traga agora, nesse momento, pra ti com essa segunda regra. Tu és uma pessoa que sobreviveu. Tu podia ter te matado, podia ter morrido, podia ter adoecido, sabe? Podia não estar mais aqui, mas não, tá aí assistindo o vídeo. Então, que bom que a gente conseguiu passar por tudo aquilo que a gente passou, por toda aquela dor, por toda aquela humilhação, por toda aquela falta de amparo, e a gente continuou lutando pela vida, né? A gente continuou lutando, então quer dizer, chegamos aqui. Então a gente tem que olhar lá para trás, passou, já passou. Lição, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu sou uma pessoa forte. Eu aprendi que tudo aquilo que eu passei, todas aquelas coisas que eu vivi, aquelas coisas que eu ouvi, eu passei por aquilo e tô aqui hoje. Quantas pessoas não conseguem, não aguentariam nem um terço do que tu aguentou? A gente tem que começar a pensar isso. Então a gente sai da posição de vítima, do abandonado, da abandonada, né, daquela pessoa frágil, coitadinha de mim, e a gente começa a enxergar o quê? O poder que nós temos, ou seja, o quanto nós fomos fortes e quanto nós somos até hoje. Então, gente, olha, por isso que a gente tem que mudar a visão que a gente tem da vida, né, das coisas. Então a gente olha lá pra trás e lembra aquilo tudo como dói, né? Então a gente não vai lembrar mais. Pra quê? Nós temos agora que olhar pra onde? Pra frente, pro hoje, pro agora. E lá atrás, tudo que aconteceu foi uma batalha, ou diversas batalhas que eu venci. Eu venci. Então, hoje eu sou um vencedor, uma vencedora. Então, tudo aquilo que aconteceu ficou lá atrás, deixa lá. Aquilo são troféus, né? De cada luta, cada ringue que eu entrei, que eu tive que lutar, nossa, eu adoeci, eu me machuquei e levantei de novo. Então, assim, parabéns, parabéns. Tem que olhar no espelho todos os dias e dizer, parabéns, tu venceu, tu é, parabéns. Então é isso que a gente tem que fazer com a gente, tá? Então todas as dores que a gente tem, todas essas coisas, essa falta de amparo, a humilhação, então a gente aprende com elas, né? As perdas de pessoas queridas na nossa vida, a gente sobrevive a todas elas, né? Que bom. Então a gente precisa agradecer por tudo isso e realmente entender que somos fortes. Se não for assim, a gente cai. A gente cai e não levanta mais. Então não podemos. Então hoje eu trouxe aqui a respeito da secura nos olhos. Olha que interessante, eu abri assim o livro da minha maravilhosa mestra, que eu amo muito, mestra Cristina. E se eu vou falar sobre a secura nos olhos, né, que é interessantíssimo. Então, ficou aí o outro vídeo, vou ver se eu posto hoje ou amanhã, não sei. E aí, estão gostando dos vídeos lá das feitiçarias da Thay? Pessoa perturbada, né? Eu sou terapeuta, sou. Daí, a gente tem que tirar essa imagem, né? Nossa, terapeuta quântica, reikiana, uma pessoa espiritualizada, iluminada, sabe? Santificada quase. Não existe santo no planeta Terra, tá? Não, ninguém é santo aqui. Todo mundo vem com medo, com raiva, com as emoções afloradas, com uma carga hormonal no corpo. Então não existe isso. Vamos tirar, né? Essa fantasia besta de que a gente, quanto mais estudado, espiritualizado, mais santo a gente tem que ser. Não existe isso.
tá? Estamos aqui para uma jornada de aprendizado e nós vamos aprendendo a cada dia que passa. Então não tem ninguém santo. Acabou essa coisa de santo, né? Na próxima eu venho vestido de freira aqui. Um beijo para vocês, uma boa semana.